Dia, gente! Seguimos aí com a nossa série, né, de lives 7h14, todas 7h14, todo dia 7h14 da manhã. A gente está estudando os Salmos, todos os dias uma meditação diferente, algo diferente da parte do Senhor pra gente. E hoje a gente vai estudar Salmo 7. E eu tenho certeza que você será muito impactado pelo poder do Senhor. A palavra do Senhor está sempre disponível para a gente, né? A forma como a gente recebe ela dentro do nosso coração é que determina o quanto isso vai falar ou não comigo. Por isso eu declaro corações sedentos pela palavra do Senhor, sedentos pela revelação do Pai. No nome de Jesus, Senhor, nós sabemos que existe uma porção reservada para nós nessa quinta-feira e nós queremos nos apropriar e receber essa porção no dia de hoje. Por isso, antes de começar o nosso dia e na correria do nosso trabalho, nas atividades que nós temos que fazer, nós escolhemos estar contigo. Nós escolhemos dedicar esse momento ao Senhor, a aprender mais a Tua palavra, a meditar mais e ver mesmo aquilo que precisa ser mudado, esquadrinhado dentro do nosso coração. Por isso, toma a minha vida. Toma a vida de cada pessoa que vai assistir essa live, de cada pessoa que vai assistir esse vídeo depois. Fala conosco, porque a sua palavra, ela se renova dia após dia, ela não morre, ela não fica ultrapassada. Por isso, no nome de Jesus, Pai, fale conosco, esquadrinhe o nosso coração, examina nossa mente e nos ensina, Papai, a sermos fiéis à Tua palavra e obedientes à Tua voz. No nome de Jesus, amém. Amém. Bom dia, Marquinhos! Com Jesus é muito melhor, né? Esse bom dia com Jesus. Glória a Deus pela sua vida. Para quem vai ver depois e quiser acompanhar as outras lives, os outros estudos, a gente está salvando no IGTV, dá para você recuperar. É curto, não é muito longo, a gente está ficando aí no máximo 30 minutos, tá? Então vale a pena a gente aprender um pouquinho mais do Senhor Jesus. Então vamos lá, estudar um pouquinho. O primeiro dia que eu fiz a live, eu li a Bíblia em uma versão, no segundo eu li numa outra versão, e hoje eu vou ler na versão A Mensagem. E eu sempre gosto de avisar porque é uma versão muito diferente. E se alguém acompanhar, pode falar, nossa, tão diferente, mas é bem diferente. A Mensagem, tá? É bom para a gente experimentar aí as diversas versões. Esse é conhecido como o Salmo da Inocência, tá? Então, Davi está clamando e dizendo, eu sou inocente. É conhecido como Salmo da Inocência e era um salmo que ele era muito entoado também na festa de Purim, que é aquela festa em que o povo comemorava a libertação no tempo de Esther e Mardoqueu. Se vocês não conhecem essa história, vale a pena ler essa linda história de Esther. O livro é muito curtinho, tão pequenininho, né, que não dá pra gente deixar de absorver esse conhecimento. E vamos lá. A palavra do Senhor nos diz assim, primeiro versículo. Ó Senhor, ó Deus, eu corro para ti, a fim de salvar a minha pele. A perseguição é implacável. Davi, ele era um guerreiro, ele era rei, mas é engraçado que quando ele estava com problemas, ele não recorria aos seus homens. Porque eu imagino, né, a gente pode imaginar que ele tinha muitos homens fiéis a ele, homens armados, homens fortes, talvez os mais velozes da sua época, da sua região. Não era qualquer pessoa que escolhia ser um guerreiro, precisava ter porte para isso, coragem para isso. Mas quando ele estava em desespero, ele recorria a quem? Ao Senhor. Isso me faz pensar que a nossa esperança precisa estar sempre no Senhor. Nós temos que correr para Ele e para mais ninguém. Às vezes a gente tenta controlar e pessoas muito controladoras, existe muita gente assim. O meu marido, por exemplo, é uma pessoa que tem a necessidade de controlar muito as situações, os momentos em que ele vive. E essas pessoas, elas passam um certo perrengue. Por quê? Porque elas precisam aprender que quem tem o controle é o Senhor. Não adianta a gente querer fazer as coisas na força do nosso braço, do nosso jeito. Mas é claro que o Senhor vai encontrando métodos de tratar e de ensinar a cada filho, né? Então fica a dica aí, se você tem essa necessidade de controlar as situações da sua vida, controlar aquilo que acontece, não adianta, porque o melhor mesmo a se fazer é perder o controle e entregar ao Senhor. Não confiar na força do nosso braço, naquilo que a gente consegue fazer, porque cansa. É muito mais fácil a gente simplesmente tentar de fazer as coisas na nossa força, né? Como se fosse uma queda de braço e entregar mesmo o domínio e o controle para o Senhor. E Davi sabia fazer isso. Ele entregava, Senhor, eu tenho aqui todos os guerreiros à minha disposição.
Oi, Patrícia, muito bom dia, seja bem-vinda. Mas eu entrego ao Senhor a capacidade de decidir por mim, a capacidade de me proteger, porque eu mesmo não sou capaz de me proteger. Então, às vezes, entrar no cabo de guerra com Deus, a gente já sabe quem vai perder, seremos nós, né? Então, entregue mesmo ao Senhor o controle de todas as coisas. Aí ele continua dizendo: se me alcançarem, será meu fim. Eu vou ser despedaçado por inimigos ferozes como leões, arrastado para o mato e deixado ali abandonado e esquecido. Bom dia, Kelly, seja bem-vinda. A gente está estudando o Salmo 7, tá? Então, Davi faz uma comparação com um leão feroz. Por quê? Porque era algo que ele estava acostumado. A gente sabe que o próprio Davi, ele venceu uma batalha com um urso e com um leão. E era algo comum naquela época. Eu não sei se vocês chegaram a ver um vídeo que está rodando na internet. Eu recebi por WhatsApp de um leão muito grande mesmo. Eu acho que em pé ele é quase maior do que eu, andando entre os carros. E é uma imagem muito assustadora, porque você fala: meu Deus, se esse leão chega e se aproxima perto de mim, ele tem o poder de me estraçalhar. E Davi sabia muito bem disso, porque ele convivia com leões. Pra gente é difícil imaginar, porque a gente vê o leão no zoológico e às vezes o leão tá dopado, nem é tudo aquilo. Mas ele tá dizendo: se os meus inimigos me alcançarem, eu vou ser estraçalhado como se fosse estraçalhado por um leão. Então ele sabe a potência que o inimigo dele tinha e a potência que ele poderia ser destruído se o Senhor não estivesse protegendo. Então ele reconhece a sua fragilidade. E às vezes a gente tem que reconhecer: eu sou frágil, Senhor. Eu sei que sem o Senhor os meus inimigos acabam com a minha raça. Eu sei que sem o Senhor, o inimigo da nossa alma, o grande inimigo, porque a gente não está vivendo Alice no País das Maravilhas, porque às vezes está tudo certo para você, está tudo indo bem na sua vida, mas você não está vivendo Alice no País das Maravilhas. Existe um inimigo que anda ao seu derredor, procurando o momento certo para te tragar. E eu não falo isso para você viver com medo. A gente não tem que viver com medo, porque a gente está do lado certo da força. E o lado certo da força vai nos conduzir à vitória. Mas eu digo isso para que você viva em atenção, em estado de alerta, e não tão distraído a ponto de achar que ele não está arquitetando algo contra você. Ele já está aqui nesse mundo muito mais tempo do que a gente. Então ele sabe estudar a mente, a alma do ser humano. Ele sabe exatamente quais são as nossas fraquezas. Então, ao longo do nosso dia a dia, ele manda sugestões de pensamento, sugestões de coisas que você pode fazer, sugestões que podem te levar a se entristecer. E se você cair nessas sugestões, opa, qual que é o próximo passo? Então, qual que é o próximo passo? O que eu posso fazer para alcançar mais o coração dela? Então, entenda que a gente está numa batalha e o nosso inimigo tem a capacidade de nos devorar como um leão feroz. Mas opte pelo lado certo, esteja atento que você está nessa batalha e vença, né? Ontem eu falei de mentalidade e a maior batalha, eu costumo dizer, ela começa na nossa mente. Ela começa com pequenas sugestões. A gente não tropeça, a gente não cai com pedra grande no nosso caminho, a gente tropeça com pequenas pedrinhas. Então, às vezes, a gente está negligenciando pequenas coisas e é exatamente aquilo que pode ser a nossa ruína, que pode nos levar a cair ou nos entristecer ou voltar para lugares que a gente já venceu, né? Fazer com que a gente retroceda esses níveis de fé que a gente vem vencido na vida. Oi, Adriene! Bom dia para você, seja abençoado nessa manhã. E aí, continuando, vai dizer assim: ó Senhor, se fiz aquilo de que me acusam, se traí meus amigos, se estraçalhei meus inimigos, se minhas mãos estão assim tão sujas, que eles me alcancem e me pisoteiem, que me deixem grudado no chão. Então, Davi, ele tinha tanta certeza, tanta convicção de que ele estava certo naquilo que ele estava fazendo, que ele falava: Senhor, esquadrinha meu coração, me avalia, me analisa, e se eu tiver mesmo errado, você pode fazer com que os meus inimigos me alcancem. Ou seja, ele não tinha medo de fugir da justiça de Deus, porque ele sabia que ele poderia ser examinado pelo Senhor a qualquer momento. E a gente tem esse coração, será? De falar: Senhor, pode me avaliar, pode me esquadrinhar, que você não vai encontrar nadinha de errado dentro de mim, tá tudo certo por aqui. Será que a gente consegue dizer isso para o Senhor? Porque ele não tinha medo, ele pedia sim para que Deus viesse com justiça sobre a vida dos inimigos dele. Mas ele também pedia para que o Senhor cumprisse a justiça dele no seu próprio coração. Ou seja, se ele faz isso, é exatamente porque ele tem a convicção, ele tem a certeza que estava tudo certo. E a gente também tem que encontrar essa segurança em Deus de falar: Senhor, me avalia, me julgue também. Eu não estou aqui só para pedir para que o Senhor venha com a tua justiça sobre os meus inimigos. E como se
será que o Senhor vai nos encontrar se a gente realmente fizer essa pergunta ao Senhor? Oi, Ana, linda, bom dia! Seja abençoada nesse dia de hoje. Tem uma quinta-feira muito abençoada. A gente está estudando o Salmo 7. Todas as manhãs a gente tem um momento aqui de reflexão junto com o Senhor. Muito bom ter vocês por aqui. Então, isso nos faz pensar se a gente realmente está no caminho certo, de ter a convicção de que está tudo certo, tá tudo certo. O Senhor pode mesmo esquadrinhar o nosso coração, Ele não vai encontrar nada de errado, não? E aí, no versículo 6 vai dizer assim: levanta-te, ó Senhor, mostra a tua ira santa contra essa gente furiosa. Desperta, ó Deus, porque os meus acusadores lotaram o tribunal. A vida de Davi não era fácil não, gente, porque o tempo todo ele estava sofrendo muitas perseguições, e eram perseguições contra a vida dele, tentavam matá-lo o tempo todo. Para muita gente de hoje, se isso acontecesse com a gente, as pessoas teriam síndrome do pânico, essas coisas, essas doenças todas que eu não sei o nome, que faz a pessoa sentir que está sendo perseguido o tempo todo, mas ele recorria ao Senhor. Então, assim, eu não digo para você não recorrer à psicologia, se for necessário, à medicina. O Senhor nos deu muitas estratégias e inteligência, mas a primeira saída tem que ser o Senhor. A nossa primeira tentativa precisa ser o Senhor. E aí ele fala: chegou a hora do julgamento. Assenta-te na cadeira de juiz, pega o martelo, anula as falsas acusações contra mim. Eu tô pronto, eu confio no seu veredito. Inocente. Essa versão, a mensagem diz dessa maneira. O Senhor, Davi confiava tanto que ele estava sendo perseguido de uma forma injusta, que ele sabia qual seria o veredito dele. O veredito do Senhor seria: Davi é inocente. E a nossa confiança na nossa integridade, na nossa vida de santidade, ela precisa nos levar a um lugar de tanta confiança que não tem essa: eu sou inocente, Senhor. Eu posso ter pecado ontem à noite, mas pela manhã o Senhor vem com a tua graça, ela se renova, o Senhor me limpa, purifica as minhas vestes, tornam brancas novamente, e eu sou inocente, porque todos os dias tem uma porção de graça pra gente, e nessa manhã existe uma porção de graça para você, porque as misericórdias do Senhor se renovam, diferente da mente do ser humano, da mente humana, que por tantas vezes oscila. A gente oscila muito nos nossos pensamentos, né? Ora a gente tá bem, ora a gente tá mal, ora a gente tá feliz com alguém, ora a gente já não tá mais, ora a gente é o melhor amigo de fulano e depois já não somos mais. Nós oscilamos, mas a gente não pode confundir a nossa personalidade com a personalidade do Senhor, e Ele é estável. O Senhor é estável, Ele é sempre estável, Ele não é instável como nós somos por tantas vezes. Então as misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs, independente do nosso comportamento. Se há arrependimento, há sim graça do Senhor sobre nós, sobre as nossas vidas. Bom dia, Kátia, seja bem-vinda. Tenha um dia muito abençoado, uma quinta-feira cheia da presença do Senhor. E aí, continuando, a gente está no versículo 9 de Salmo 7. Encerra o caso do mal no mundo, ó Senhor, mas a nós declara a tua justiça. Venha com o teu tempo de justiça. E eu gosto muito desse versículo, que vai falar assim: tu nos preparas para a vida, sondas nossos pontos fracos e aparas as nossas arestas. Numa versão mais comum, né, que provavelmente é que todo mundo tem aí, vai falar assim, que Deus prova o coração e a mente. E quando a gente vê que Deus está nos preparando para a vida, como assim Deus está me preparando para a vida? Porque a vida não é um mar de rosas, né? Nós vamos enfrentar desafios. Assim como um pai e uma mãe preparam o filho para situações, não só para vitórias. O pai e uma mãe precisam preparar o filho para derrotas, para momentos de tristezas. Como que eles vão lidar com tudo isso? O Senhor nos prepara e Ele corta as nossas arestas. Isso me faz pensar na poda do Senhor. O que é poda? Poda, aparentemente, parece algo muito negativo, porque é um corte. Então, poxa, a planta tá tão bonita, tá crescendo, por que eu vou podar? Por que eu vou cortar? E aí a pessoa vai lá e poda. Para quê? Para que cresça mais. E nessa passagem, quando ele fala de Deus estar acertando as nossas arestas, é exatamente isso que o Senhor está falando, que por muitas vezes, para que a gente cresça, para que a gente aprenda, Ele vai precisar cortar um pouquinho as nossas arestas, cortar um pouquinho as nossas asinhas, e não é para o nosso mal, porque depois de uma poda sempre vem um crescimento exponencial, sempre vem um crescimento que não estava sendo esperado naquele momento.
Isso é muito bom. Então a gente não tem que fugir de ser podado pelo Senhor. Pelo contrário, se você deseja ir para um nível além, se você deseja viver coisas que você ainda não viveu, você vai ter que passar pela poda. Você vai ter que passar por esse corte, por esses por esse corte de arestas, para que a gente esteja pronto para o próximo passo. Deus, ele não dá herança para filhos imaturos, ele não dá chaves para filhos que ainda precisam abrir portas que ainda não foram abertas, ou seja, é um jogo de videogame. A cada fase que a gente vence, a gente está pronto para viver uma nova fase, mas para a gente vivenciar essa nova fase, a gente tem que ter convicção que nós passaremos pelo tratamento do Senhor. Ah, mas ele quer me punir. Ele não quer te punir, ele sabe que você pode mais, ele sabe que você pode ir além, e porque ele sabe disso, ele aposta em você e fala, ela está pronta para vivenciar o novo, eu vou ter que levá-la para um pequeno deserto, eu vou ter que levá-la para viver algo diferente, talvez ela vai pensar que eu estou fazendo algo que não vai ser bom para ela, para que aí sim ela possa viver o novo do Senhor. Então, se você se sente podado, com as suas arestas, né, sendo aparadas, não veja isso como algo negativo, veja isso como está pronto, eu estou prestes a viver um novo nível, eu estou prestes a viver uma promoção na minha vida espiritual. E era dessa maneira que Davi encarava a situação. E aí ele continua dizendo, eu me sinto tão preparado, tão seguro, porque fui corrigido e guiado na retidão. Ou seja, ele se alegrava com o fato de estar sendo aparado. Ele se alegrava com o fato de estar sendo mesmo transformado pelo Senhor, porque ele sabia que ele tinha sido corrigido pelo Senhor. Gente, a correção do Pai, ela tem que nos trazer alegria, tem que nos trazer gozo. E ela traz, né? Eu assim, para mim, eu tenho convicção de que todas as vezes que alguma pessoa me corrige, ou me dá alguma orientação e aquilo não vem do Senhor, isso gera no meu coração uma tristeza, pensamentos, nossa, de acusação. Mas quando vem do Senhor é diferente, porque o Senhor é tão sábio que até para corrigir a gente ele tem um jeitinho todo especial. Eu não sei se vocês já passaram por alguma correção do Senhor e que não trouxe tristeza, não trouxe peso. Pelo contrário, te traz até vontade de mudar, porque Deus, ele sabe exatamente como ele tem que falar com cada um de vocês. Ele conhece a Juliana e sabe, eu tenho que falar assim com a Juliana, porque eu já conheço essa filha há muito tempo. Então, até a correção do pai é diferente. Quando a gente tá aberto, não vai trazer peso, não vai trazer dor pra gente. E Davi sabia disso. Ele falava, eu tô preparado e seguro porque eu já passei pela sua correção. E que dentro do nosso coração tem essa alegria também de passar pela correção do Senhor. Eu tô preparada, eu tô segura porque eu já passei pela correção do Senhor. Eu sei o que ele espera de mim. E aí, seguindo aqui, o Senhor vai dizer assim, Davi vai dizer assim, Deus, em solene honra, faz o que é certo, mas seus nervos estão à flor da pele. Então, assim, Deus, ele sempre vai fazer o que está certo. Mas por que os nervos de Deus estariam à flor da pele? Nath, seja muito bem-vinda. Tenha uma quinta-feira abençoada e cheia da presença do Senhor. A gente está estudando Salmo 7. Por que o coração do Senhor ficaria à flor da pele? E aí, Davi continua assim, ele vai trazer a resposta para a gente. Porque ninguém consegue passar ileso por ele. Deus já está agindo. Por que Deus está agindo? Porque Deus é um juiz, é aquele que estabelece justiça. Deus ama a justiça, Deus ama o justo e despreza a iniquidade. E aí nos versículos seguintes vai dizer que Deus já está afiando a espada dele, o arco já está posicionado, armas letais já estão na mão de Deus. Por que Davi usa essas palavras? Fazia parte da vida dele naquele momento, ele era um guerreiro. Então ele vai usar o quê? Vai falar de leão, vai falar de arma. Talvez se você for uma pessoa que cozinha, você vai usar termos, né, do seu dia a dia. E Davi fazia a mesma coisa, ele estava usando termos do dia a dia dele. Por quê? Porque Davi usava as palavras e a gente tem que se comunicar. Ai, Jesus, desculpa, gente, me desconcentrei com a mensagem. A gente tem que se comunicar com o Senhor com as palavras que a gente tem. A gente não precisa usar as palavras da Bíblia e falar da forma como os profetas falavam. Você tem que ser você tem que ser autêntico e se comunicar como você gosta de se comunicar com o Senhor. Se a gente pegar esse versículo na versão tradicional, que é o versículo 12, a palavra vai falar assim, se o homem não se converter, Deus virá com a sua justiça. Então, Davi, ele tinha muita convicção de que a misericórdia do Senhor é capaz de fazer com que o homem seja convertido. Ele mesmo tinha sido alvo dessa misericórdia do Senhor.
quando ele adulterou, quando ele pecou por tantas vezes. Ele já tinha sido alvo. Juliana, fica gravado sim, tá? Lá no IGTV. Então, às vezes a pessoa não consegue terminar de ver, pode ver lá também depois. Mas se conseguir, fica aqui com a gente que eu já tô quase acabando. E aí, Davi tinha essa consciência, e a gente tem que ser consciente nisso também. A gente tem que orar para que o Senhor estabeleça a justiça dele, para que as pessoas sejam julgadas, né, de acordo com os pecados que elas cometeram, sim. Mas a gente tem que ter a consciência e ficar feliz que o Senhor não julgará com tanto peso se elas reconhecerem o poder do Senhor, a grandeza do Senhor. Essa tem que ser a nossa oração, para que as pessoas sejam impactadas por esse amor, por essa graça e alcançadas pela misericórdia do Senhor, né? A oração de um crente, se o Senhor nos manda amar ao próximo como a gente se ama, a gente tem que torcer para que eles sim conheçam Jesus e tenham as suas vidas transformadas, como nós tivemos um dia. Gente, eu não sei vocês, mas eu fico pensando como seria a minha vida sem o Senhor, porque a cada situação que a gente passa, a cada presente que o Senhor nos dá, dificuldades que aparecem, é Ele que está lá. E o Senhor é o Senhor não é o seu pai que vai falhar, que não vai estar sempre presente na sua vida. O Senhor não é o seu marido, a sua esposa, que por tantas vezes pode decepcionar. O Senhor é o Senhor e Ele nunca vai falhar. E é tão bom ter Ele. Então, a gente realmente tem que ter um olhar de misericórdia para aqueles que ainda não têm o Senhor. Porque viver sem Deus é muito difícil. E muita gente vive essa vida procurando por algo, não sabe o que é. Eu procuro algo, eu sinto um vazio, não sei como preencher esse vazio. Mas, Senhor, faça com que o Senhor ache essas pessoas com a sua oração, sendo bênção na vida das pessoas, não perdendo a oportunidade de falar do amor do Senhor para as pessoas, né, que nos cercam, então são sedentas por aí. E aí, continuando, que eu já até fui para o outro lado, no versículo 14, vai dizer assim, esse capítulo é um pouquinho maior, por isso que eu tô até falando um pouco mais rápido hoje, tá? Vejam aquela pessoa, ela teve relações com o pecado, está grávida do mal, por isso dá luz à mentira. Primeiro, eu acho que Davi é um poeta, né? As comparações que ele faz, eu gosto muito. E ele tá falando que quando as pessoas, elas têm relação com o pecado, qual vai ser a consequência? Vai nascer o quê? Não vai nascer luz, não vai nascer verdade, não vai nascer bondade, vai nascer mentira. E o que a gente está gerando dentro de nós? Eu tenho certeza que aqui só tem gente gerando sonhos e projetos do Senhor, que nós não estamos gerando pecado, mentira, iniquidade. Eu tenho certeza, e se você não tem gerado nada no seu coração, no seu ventre, para esse 2021, eu declaro que a sua mente seja aberta agora no nome de Jesus, que o seu coração seja aberto para gerar os propósitos de Deus. Eu não estou falando de gerar sonhos que estão no seu próprio coração, eu estou falando de você gerar sonhos e projetos que estavam no coração de Deus desde o dia do seu nascimento, projetos que estão para ser cumpridos e é você que tem que cumprir, não é mais ninguém. Eu declaro ventre aberto para nascer, para nascimento de projetos do Senhor. Declaro criatividade para que você possa pensar, imaginar coisas que você na sua própria mente não conseguiria imaginar. Que o seu ventre seja um ventre fértil no nome de Jesus. Continuando, aí vai falar assim no versículo 15. Estão vendo aquele homem cavando dia após dia, escavando e depois cobrindo a armadilha no trecho mais solitário da estrada? Ou seja, é um homem que está preparando uma armadilha para alguém. Está querendo fazer alguma maldade para alguém. Bom, voltem lá. Olhem de novo. Vocês o verão de ponta cabeça, com as pernas balançando no ar. O que Davi está dizendo? Que o destino de alguém que pratica a iniquidade é um destino da pessoa que cava o seu próprio mal. É como se fosse um bumerangue. Você joga o bumerangue, ele voa, mas para onde ele volta? Para o lugar da pessoa que jogou o bumerangue. Então, o destino de quem pratica a iniquidade, o destino de quem tem maldade no seu coração, de quem maquina o mal contra alguém, ele vai cavar sua própria cova. Ele vai ser vítima daquela própria armadilha que ele preparou. Eu sei que eu não estou falando com gente que faz isso aqui. Mas talvez você seja vítima de injustiça, vítima de iniquidade, e a justiça do Senhor sempre vem. Não tenha dúvida que nós servimos a um Senhor que é justo e que vem com a justiça dele, estabelece a justiça dele. Então, se você é vítima de injustiça em algum lugar, em alguma situação na sua vida, a justiça do Senhor sempre vem. Às vezes não é do jeito que você imaginou, nem como você pensou, mas é perfeito, porque Deus é perfeito em tudo que faz. Continuando, já estou
quase no finalzinho, vai dizer: é isso que sempre acontece. A maldade se volta contra o mal, a violência retorna para o violento. E isso vale para o bem também, né? Isso vale para o bem. Como um bumerangue, se você lança bondade, se você lança sementes de misericórdia, sementes de graça, sementes de generosidade, essas sementes voltarão para você. E às vezes em proporções muito maiores do que a própria sementinha que você lançou, porque o nosso Deus é generoso e ele se alegra em alegrar, em presentear os seus filhos. Eu vi um testemunho recentemente de um pastor que chama André Fernandes. Não sei se vocês conhecem, depois me falem, mas as pregações dele são poderosíssimas, e ele é um pastor que ele está nos Estados Unidos com a família dele e tá abrindo um processo de green card para ter todo mundo green card, a família dele, e esse processo é um processo muito caro, custa 15 mil reais para a família toda, e ele tinha exposto isso já em alguma pregação em alguma pregação que ele fez, porém corta esse, imagina, esse é o contexto dele. A esposa dele, aí volta para essa história. A esposa dele é uma mulher de Deus. Um dia recebeu uma jovem na igreja dele e recebeu como se fosse filha dele. Deu toda a atenção, todo o suporte. E o contexto dessa jovem era o contexto de uma menina que não queria sair de casa, que tinha dificuldade para se relacionar com outras pessoas, fazer amizade. Oi, Thaís, seja bem-vinda. Deus abençoe o seu dia nessa manhã de quinta-feira. Seja alcançada pela graça do Senhor. E aí, continuando a história, essa menina tinha dificuldade de se relacionar e o pai dessa menina, vendo essa situação, se entristecia, né? Nenhum pai quer que um filho fique cabisbaixo, as pessoas, né, querem que tenha amizade, tenha relacionamentos saudáveis, né? E aí essa menina foi até essa igreja. A esposa desse pastor estava perto, deu toda a atenção e suporte, e numa conversa essa menina falou: nossa, que jaqueta bonita, adorei sua jaqueta. E a pastora, né, a esposa desse pastor, falou: toma, a jaqueta é sua. O que ela fez? Ela deu uma jaqueta e pronto. E claro, né, foi amável, foi mansa, foi uma pessoa hospitaleira com a menina. E aí a menina foi para casa. Quando chegou em casa, o pai já viu que a expressão da menina estava diferente, ela estava diferente. E ela compartilhou tudo que aconteceu, como o dia foi, e de lá para cá ela não parou mais de ir à igreja. E o pai percebeu a transformação daquela menina. E o pai, quem que era? Era uma pessoa que trabalhava no governo americano fazendo, emitindo green cards. Aí o que ele faz? Vai até a igreja e agradece ao pastor: olha, você recebeu tão bem a minha filha, eu quero agradecer, minha filha ganhou uma jaqueta da sua esposa, vocês nem precisavam ter feito tudo que vocês estão fazendo pela minha filha, e eu ouvi numa pregação que você quer tirar o green card, e eu quero te abençoar com esse green card. Ou seja, ele plantou uma jaqueta, a esposa dele plantou uma jaqueta, e ele colheu o green card de toda a família. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque o nosso Deus, ele é bondoso e generoso, e eu não estou falando isso apenas com sementes financeiras, mas eu estou falando isso com todas as sementes que você pode estar lançando. A gente tem que jogar e ser como um agricultor. A gente tem que ir andando e jogando as sementes, andando e jogando as sementes. Talvez algumas sementes você não vai nem saber que elas estão florescendo, mas elas estão florescendo. E algumas, o Senhor permitirá fazer, ele vai permitir com que você veja o fruto das sementes que foram lançadas. Mas assim como existe uma consequência para a iniquidade, também existe consequência para a bondade. Sim, Kátia, porque Deus é bom demais. Então lance as sementes de bondade, não importa, tá difícil jogar semente de bondade nesse lugar, Senhor, mas eu escolho jogar semente de bondade neste lugar, eu escolho jogar semente de generosidade nesse lugar, e você vai colher os frutos disso. Não faça pensando nos frutos, faça porque faz parte do seu DNA, da sua identidade. Você é parecido com Jesus, Jesus é bom demais, ele vive em bondade, ele ama as pessoas, então ele faz isso porque ele ama, e as consequências automaticamente elas virão sobre a sua vida, no nome de Jesus. E aí Davi finaliza esse salmo, que é considerado como o salmo da inocência, da maneira que ele sempre finaliza. Ele pode reclamar, ele pode pedir: Senhor, justiça, vem, Senhor, você tem que punir os meus inimigos, venha com a tua justiça, mas no final ele sempre faz um desfecho maravilhoso, porque ele sabia em quem ele cria. E ele sabia que ele estava falando com a pessoa certa. Ele não estava falando com os guerreiros que não poderiam ajudá-lo em uma determinada situação. Ele estava falando com o pai. E aí ele termina dizendo: eu dou graças, Senhor, porque você faz tudo corretamente. Eu dou graças, Senhor, e canto louvores ao teu nome, porque o seu nome é conhecido em todo o céu. Então,
seja qual for a situação que você estiver passando na sua vida, e os momentos que você tem com o Senhor, de conversar, de pedir, de clamar, de falar assim, eu tenho misericórdia de mim, se atenta para mim, seja qual for o momento que você tem com o Senhor, que os seus desfechos, das suas orações, os seus momentos com Deus, e é o desfecho que nós faremos aqui agora também, seja de engrandecer ao Senhor. Seja de agradecer ao Senhor, porque até o próprio Jesus, né, o tempo todo ele partia o pão e dava graças. Em todos os momentos ele dava graças ao Senhor. Então nós temos que sempre finalizar os nossos momentos com o Senhor dando graças, agradecendo ao Senhor. Ontem eu falei para quem estava aqui na live de ontem que eu levo uma máxima para minha vida que é agradece que cresce. Então tenha um coração agradecido. Como é bom a gente conviver com pessoas agradecidas ao Senhor e que você seja essa pessoa, né? E não agradecida só ao Senhor, mas a tudo que acontece na nossa vida, tendo o coração agradecido e engrandecendo Ele em todo o tempo, porque Ele é o nosso Pai, Ele é o Deus Altíssimo, merecedor de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Amém. Eu disparo a falar porque, como eu disse, era um capítulo um pouco maior e aí eu prefiro falar mais rápido para que vocês consigam absorver. Às vezes as pessoas já têm um tempo limitado, né? Mas é uma bênção sempre ter vocês por aqui. Eu quero orar pela sua vida e antes de orar, todo dia, de segunda a sexta, a gente tem feito essas lives às 7h14 da manhã, que é um tempo bom para a gente começar o nosso dia com qualidade, com reflexões, pensar, né, absorver essa palavra ao longo do dia. E a gente está estudando os Salmos, então a gente vai caminhando capítulo a capítulo todos os dias. Eu também te amo, minha querida linda, você é abençoada, Juliana. Deus abençoe a sua vida, sua casa também, tá? Saudade de você. Marquinho, Deus abençoe pela sua fidelidade, é sempre muito bom ter você aqui com a gente. Obrigada, Kelly, pela sua participação e sua presença aqui. Vamos orar, então? Declarando uma quinta-feira abençoada sobre o nosso lar, sobre a nossa casa. Pai, nós somos tão gratos ao Senhor pela Tua presença, pela Tua misericórdia que se renova todos os dias sobre a nossa vida. Muito obrigada, Jesus. Nós queremos entregar ao Senhor o nosso dia em Tuas mãos. Está só começando e tem tanta coisa para a gente viver hoje, mas a gente não quer viver sem o Senhor. A gente não quer passar um instante do nosso dia sem a Tua presença, porque nós sabemos que o Senhor sempre nos conduz a lugares inimagináveis para nós. E por isso, Pai, nós te convidamos, faça parte do nosso dia, de todos os momentos, não nos deixe distraídos, nós queremos ouvir a Tua voz nas sutilezas do dia a dia e até mesmo no silêncio nós queremos te ouvir. Por isso eu declaro filhos com coração aberto, filhos despertos, para ouvir a Tua voz, para entender o que o Pai está falando, o que o Pai está pedindo. E que essa palavra de hoje, Senhor, penetre mesmo no nosso coração. Nós queremos ser lançadores de sementes, nós queremos estabelecer justiça como o Senhor estabelecia, porque o Senhor é um Deus justo. Nós queremos dizer, esquadrinha assim o nosso coração, vê se em nós algum caminho mau, apare as nossas arestas, mas nos faça ir para um nível mais alto. Nos leva, Senhor, para um filho mais alto. Eu declaro aqui filhos maduros, prontos para viver a nova fase. Pai, com um novo ano que chega, sempre vem também a expectativa de coisas novas, coisas diferentes. E eu declaro, Senhor, gera desde já no ventre de cada pessoa que está ouvindo essa live. Gera, Senhor, os teus projetos, os teus sonhos. Nós não queremos ficar na mesmice, porque nós não somos filhos acomodados. Nós somos filhos agitados, que temos o teu espírito agitado dentro de nós, clamando por mais, clamando por mais, clamando por mudança no mundo, clamando por mudança no coração das pessoas. Venha, papai, e nos incendeie com esse fogo, com essa chama, no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus, muito bom começar o dia assim, gente. Deus abençoe vocês grandemente, sejam abençoados pelo Senhor nessa manhã e amanhã a gente volta para estudar o versículo 8, o capítulo 8. Vamos ver o que o Senhor tem para falar com a gente amanhã também, tá bom? Deus abençoe grandemente a vida de vocês, fiquem com Deus. Beijos!